Olá, cursista! Sou o professor Álvaro Nunes, do curso Técnico em Multimídias, e hoje vamos começar nossa nova disciplina Empreendedorismo e Inovação. Estamos na unidade 1 e nessa unidade você vai conhecer as características e a importância de desenvolver um comportamento empreendedor. Me acompanhe nessa jornada, para mim é uma grande satisfação acompanhar você. Vamos fazer uma aula mais concisa, porque a gente vai ter o apoio das aulas síncronas e dos materiais das ferramentas pedagógicas, que são os destaques e também as aulas atividades que tem no Polo. Então, nessa videoaula de hoje, vamos ver 5 pontos importantes, bem reduzido. Você vai ter muito mais coisas falando sobre esses pontos no e-book e nas aulas síncronas, tá certo? Vamos começar abordando o senso comum, o conhecimento popular. Depois falaremos sobre empreendedorismo, novidade e o histórico do empreendedorismo. Ferramentas para empreender, né, para o empreendedor. E nessas ferramentas vamos destacar aqui os 3 P's, o chá e o planejamento. Vamos também falar um pouco sobre missão, visão e valores, que esses termos eles estão sempre incluídos no planejamento, no plano de negócios, que vamos ver no decorrer do curso. Sobre o senso comum, por que a gente fala sobre o senso comum? Porque o empreendedor, ele é aquela pessoa que tem aquela filosofia de descobertas, de testar as coisas, de construir e desconstruir. E o senso comum, muitas vezes, ele vai de encontro à percepção do empreendedor. Então, ele observa e o que é que o conhecimento popular traz e ele vai testar se aquilo é verdade e vai tentar desconstruir. Então, o empreendedor, ele não pode ser aquela pessoa cheia de orgulho, cheio de dogmas. Ele tem aquela sensação e ele vai provar, ele vai sempre no final do dia meditar sobre o que aconteceu no dia, sobre suas decisões e vai testar se esse senso comum que ele vê no seu cotidiano, se aquilo serve para ele. Lembre que há essas frases de efeito, esses pensamentos que já são prontos. Um exemplo é o cliente tem sempre razão. Será que o cliente tem sempre razão mesmo? O empreendedor vai sempre dar valor mais ao cliente do que à sua equipe? Quando é que o cliente não tem razão? Então, esse senso comum que foi criado numa realidade passada, quando o empreendedor abraça esse pensamento, ele vai, claro, ele vai querer desconstruir. Por quê? Porque ele quer ver uma percepção de valor ali. Ele precisa criar um valor para as coisas, um diferencial do negócio dele. Então, o senso comum, que são as crenças compartilhadas pela sociedade, normalmente baseado em experiências práticas e observação do dia a dia entre culturas e entre crenças e dogmas das pessoas. Então, tem aquelas frases de efeito que viram senso comum. Um exemplo é: a voz do povo é a voz de Deus, o cliente tem sempre razão, né? Não se discute com o chefe. Então, futebol, religião não se discute. Então, o empreendedor ele tem que estar com a mente aberta para provar novos conhecimentos. E falar sobre empreendedorismo em si. Temos um momento histórico que é abordado no nosso e-book, da Covid, onde se falou muito sobre pensar fora da caixa e empreender. Mas será que empreendedorismo realmente é algo novo? Para a gente entender, vamos dar um passo atrás. Vamos ver o começo da Revolução Industrial. Temos aqui nessa foto que você vê as pessoas dentro de um galpão enorme com maquinários, e veja que nesse momento a produção é feita pela maquinofatura e as pessoas, cada um, pegam uma parte do processo de fabricação. Então, nesse momento foi que nasceu, foi importante, claro, mas nesse momento nasceu, a partir desse momento, as leis trabalhistas, carga horária, salário mínimo, as relações entre empregados e patrão, relação sindical, houve a sua importância, mas aqui as pessoas procuravam a segurança do emprego. Antes disso, o que é que a gente tinha? Antes disso, a gente tinha, na Idade Média, a figura do artesão. Você não tinha uma fábrica, você tinha um artesão. Aqui a gente tem a foto de uma família de sapateiros, né, onde as crianças participavam também com o trabalho infantil naquela época. Isso era importante para aquela realidade. Mas aí todos compravam o material, compravam matéria-prima, participavam de todo o processo produtivo. E aí a gente já tem a manufatura, que é a fabricação através do processo manual. Observe que o artesão,
era uma forma de empreender naquela realidade onde não havia um capitalismo já construído, mas o artesão era uma figura que já era presente. Então, você empreender, você ter sua lojinha ou ter o seu comércio, não é, na verdade, uma coisa que é novidade. Desde a Idade Média, antes até, já existia a figura do artesão. E junto com esse pacote, a gente viu também da Revolução Industrial um momento histórico muito difícil do pós-guerra de 1914, foi a queda da Bolsa de Valores, onde as pessoas que estavam habituadas àquela segurança do emprego e elas não tinham mais uma habilidade como um artesão, então elas tinham a necessidade de um emprego para subsistir, para sobreviver. E esse momento histórico aí nos Estados Unidos, onde as pessoas colocavam um cartaz, feito um currículo, mostrando suas qualidades e a sua necessidade de emprego, que houve ali naquele momento uma queda no mercado das bolsas de valores, as empresas faliram e acabou podemos dizer assim, uma grande recessão, uma crise econômica. E nesses momentos as pessoas pensam, vamos empreender, vamos inovar, mas na verdade empreender seria considerado como um passo atrás. E as ferramentas do empreendedor, vamos falar de umas ferramentas de maneira bem simples, bem direta. A gente tem uma bem interessante, que ela também ela é parcialmente abordada no nosso e-book, mas se você for estudar administração, você vai ver com muito mais detalhes, que é a ferramenta que é o pilar da gestão dos 3 P's, que é pessoas, produtos e processos. O plano de negócio, que você planeja todo um negócio, e a metodologia chá. A metodologia chá podemos colocá-la, incorporar ela dentro dos 3 P's, porque ela abrange justamente pessoas. Os 3 P's é uma gestão baseada no controle da qualidade. Podemos dizer que um empreendedor de sucesso, ele tem que saber gerir, ele tem que saber administrar, apesar de que existem diferenças entre administrador e empreendedor. Mas um bom empreendedor, ele tem que saber lidar com pessoas, saber criar seus processos e também ter bons produtos. Então, os 3 P's, ele fixa nisso, na melhoria continuada, dependendo da disciplina que você está vendo, que você ter boas pessoas trabalhando com você, a pessoa certa para o trabalho, o processo correto, tirando gargalos e desperdícios, e tendo produtos de qualidade. Esses 3 P's vai, assim, lhe dar mais consistência ao seu sucesso como empreendedor. E essas ferramentas de 3 P's também ajudam você a abrir a sua percepção, mesmo que você não tenha o objetivo direto de ser um empreendedor, mas você pode também aprender sendo um empregado, saber como funciona a gestão da empresa, e isso vai ajudar você no momento futuro, quando você quiser empreender, porque você pode aprender com os erros das outras pessoas. Então, trabalhando e estudando, você pode observar o mundo à sua volta, as empresas onde você trabalha, e ver onde eles erram no tratamento de pessoas, onde eles acertam também nos processos, simplificando processos. Você tem processos financeiros, os processos de compra, de produção e de suporte, onde tem as perdas e você vai fazendo os ajustes. Tá? E dentro desse processo de 3 P's, a gente tem aqui também a metodologia chá. Essa metodologia chá já vai abordar diretamente pessoas. Por que pessoas? Porque essa sigla chá envolve conhecimento, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Então, isso aí é uma característica direta de pessoas. Então, você como empreendedor, se você tiver uma pessoa certa para trabalhar com você, não é que a pessoa, o perfil dela, aquela pessoa não serve, é que aquela pessoa não serve naquele momento, naquele trabalho que você precisa. Porque as pessoas, elas vivem ciclos. De repente, aquele profissional, naquele ciclo, naquele momento, não vai atender você, as suas expectativas, e isso também vai fazer com que ela perca tempo. Então, a pessoa certa no trabalho certo. Isso é um problema, principalmente para empresas familiares, onde você tem pessoas que atrapalham os processos e prejudicam a empresa, e parece que trabalha contra pessoas que não separam o caixa da empresa e o seu caixa. Misturam a relação comercial com as relações familiares. Então, resumindo, esse processo chá, a pessoa certa tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Dessas 3 características, a pior é a atitude. Se a pessoa tiver conhecimento, tiver habilidade, mas tiver atitude
que não for correta, ele pode colocar o serviço a perder. Então, o empreendedor também tem que saber respeitosamente mostrar para a pessoa que ela não está adequada naquele momento para o que você precisa. E é melhor que ela procure as suas habilidades em outra área. Muitas vezes você tem uma pessoa que é um bom profissional, mas não é um bom gestor. Então ele está na profissão errada. Então o empreendedor ele tem que saber, tem que ter esse feeling. E o plano? O plano é algo importante. A pessoa que não planeja, ela fica menos preparada para os imprevistos. Planejar não garante o sucesso, mas o contrário não é verdade. Quem não planeja, a chance dela de fracassar é muito maior. Começar algo e não conseguir ter força para terminar. Então, planejar. E uma das ferramentas do plano de negócios é você definir qual é a missão do seu negócio, qual é a visão e quais valores. Missão, podemos, de uma forma resumida, dizer qual é o propósito da sua empresa. Você não pode ter uma empresa somente para ganhar dinheiro, ou uma empresa que é para ficar rico. Qual é o propósito daquela empresa? O que é que ela vem resolver o quê? O que é que ela traz? Qual é a razão dela existir? Não a razão financeira. Não somos mercenários para trabalhar por dinheiro somente. Então ela tem que entregar alguma coisa para a sociedade. A visão. Visão, você pode até ter aquela alusão. Visão, olha de longe. O que você espera dessa empresa, do seu empreendimento, no futuro, daqui a 5 anos? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? E valores. Os valores não é preço. Valores, podemos dizer assim, a diferença de preço para valor. Preço é uma quantidade, é um número. E valores, muitas vezes, aquilo que você divide que consegue multiplicar. Porque valores é algo mais subjetivo. São suas crenças, são as coisas que você defende, são os seus ideais, são os limites da sua empresa, né? Tudo tem preço, mas nem tudo para mim tem valor. Então não tem valor, para mim não é meu, não me interessa. Isso é um valor, uma crença, uma ética. Então isso que também norteia o plano de negócios. Fique atento, cursista. Participe com suas dúvidas no AVA, lá no ambiente. Contribua postando no fórum, acompanhando os destaques e participando da nossa aula síncrona. Aguardo você no ambiente. Muito obrigado e até a próxima.